Olá! Você sabe o que é uma artrodese minimamente invasiva? Bem, a artrodese ou fusão espinhal minimamente invasiva é um procedimento cirúrgico para unir duas ou mais ossos da coluna, permanentemente. Só que minimamente invasiva. O que é isso? Usa um corte menor do que o normal, de uma cirurgia tradicional, para se realizar essa fusão ou essa soldura entre os ossos. A coluna vertebral se compõe de ossos que estão empilhados uns sobre os outros, por isso chamado coluna. Esses ossos têm um disco entre eles, que é um amortecedor, que mantém movimento e protege a medula, ou o nervo, que passa dentro desse canalzinho aqui, ó, que é esse aqui. Tá? Várias condições médicas fazem com que as vértebras se movam umas contra as outras, mais do que deveriam. Isso vão esticar os nervos, podem lesionar esses nervos, podem vir a comprimir esses nervos, causando dor. Como, por exemplo, uma artrite na coluna. Suas vértebras podem doer bastante quando se movimentam. E isso porque as articulações doem, o disco dói, pode gerar dor, né? A musculatura fica tensa, impedindo com que essas vértebras se movam normalmente. Então, dependendo do seu problema, o cirurgião pode utilizar diferentes abordagens para chegar às vértebras da coluna, como por exemplo anterior, lateral, e ele vai acessar a sua vértebra por aquele lado e vai fazer uma descompressão dos nervos, muitas vezes eles estão comprimidos, e fazer uma fusão, onde ele vai colocar um enxerto ósseo no espaço. Por exemplo, esse disco aqui, ele está desgastado, a vértebra cai uma por cima da outra, o espaço do nervo fecha. Então ele coloca um queijo, coloca um enxerto aqui e abre o espaço. A cirurgia é feita com uma anestesia pequena, uma anestesia geral, onde coloca medicamentos para não sentir dor. Você vai estar de costas, ou de lado, ou de peito para cima, dependendo da via de acesso que o cirurgião faz. E ele vai soldar essas duas vértebras utilizando o enxerto ósseo, que ele coloca aqui entre o espaço dela. Abre o espaço do nervo, olha só. Coloca o enxerto aqui e ela não vai mexer mais, então não vai causar dor, não vai gerar dor. Ele também não vai cortar os músculos para fazer esse acesso, ele vai apenas afastá-los, por ser uma artrodese minimamente invasiva. O tempo da cirurgia geralmente não é demorado, mas depende do tipo de acesso, depende do tamanho da lesão. Podemos precisar, então, de cirurgia minimamente invasiva em que casos? Podemos precisar, então, dessa fusão numa variedade de condições médicas. Quais são? Uma doença degenerativa do disco, que é o desgaste do disco, estenose de canal, quando os nervos estão apertados, tá? A fratura da vértebra, que é isso aqui, quando está fraturada. Tumores na coluna, que geralmente é metástase. Essas condições podem estar causando dores nas costas significativa. E o seu médico pode tentar outros tratamentos, que são tratamentos considerados conservadores no primeiro momento, como analgésicos e fisioterapia. Se isso não funcionar, a fusão espinhal minimamente invasiva pode fazer sentido, mas a fusão pode não ajudar a aliviar todos os tipos de dores na coluna. Seu médico irá recomendá-lo apenas se o procedimento funcionar para você. Converse com seu médico sobre os riscos e benefícios de uma fusão espinhal minimamente invasiva, em vez de fazer uma cirurgia tradicional. Porque tem que abrir, tem que machucar muitos tecidos. Quais são os riscos dessa cirurgia minimamente invasiva? A maioria das pessoas se dá muito bem com a fusão espinhal minimamente invasiva, mas em alguns casos podem ocorrer riscos. Esses riscos possíveis estão relacionados a complicações das cirurgias minimamente invasivas, que são infecção, sangramento, falha de fusão, danos nos nervos, coágulos de sangue. Há também o risco de cirurgia não eliminar efetivamente a dor, existe esse risco. Um tipo diferente ou persistente de dor no enxerto até ele cicatrizar. Um dos efeitos colaterais da fusão é a diminuição da flexibilidade. Essa vértebra não vai movimentar mais entre elas, porque o que a gente quer é que ela fique fundida, fica soldada. Então vai diminuir esses movimentos, mas numa pequena quantidade. Isso não é um grande problema, pois o movimento que você tem causa dor. Então os riscos de complicações podem variar de acordo com a idade, com a abordagem cirúrgica, a anatomia do seu problema e outras condições médicas. É importante perguntar para o seu médico os riscos que mais se aplicam a você. Como preparo para uma cirurgia espinhal minimamente invasiva? Pergunte ao seu médico como você deve se preparar para a cirurgia. Pergunte se você deve parar de tomar medicamentos como anticoagulantes com uma certa antecedência ou não. Se você é fumante, deve parar de fumar antes da cirurgia por algum tempo. Você pode precisar de comer ou beber meia-noite antes do procedimento, até meia-noite no máximo antes do procedimento. O médico pode solicitar imagens adicionais do procedimento, como a ressonância magnética, como tomografia. Então, durante o procedimento de fusão minimamente invasiva,
O médico pode ajudar a explicar detalhes da sua cirurgia específica, dependendo da via de acesso, dependendo da lesão. E essas abordagens dependem do cirurgião, da experiência dele com a sua equipe, com a equipe de enfermagem que vai estar junto. E é importante fazer com uma equipe especializada. Essas cirurgias podem levar algumas horas e, em geral, vamos esperar o seguinte: você vai receber uma anestesia geral para dormir, para não sentir dor nem desconforto durante a cirurgia. Seus sinais vitais, como frequência cardíaca, pressão arterial, serão observados durante todo o procedimento. E uma anestesia geral, como anestesia geral, você vai ficar com um tubo na garganta para manter sua respiração, para manter a sua troca de gases. Antibióticos serão usados durante todo o procedimento e após a cirurgia, justamente para prevenir uma infecção. O cirurgião vai fazer uma incisão pequena nas costas, utilizando ferramentas especiais para aquele tipo de cirurgia. Os músculos das costas serão empurrados delicadamente para afastar do local onde será operado, e as vértebras acetadas serão fundidas. Ele colocará algum tipo de material no espaço do disco, descomprimindo os nervos, e isso pode ser um osso com material sintético dentro, que a gente chama de cage, tá? Que é uma palavra inglesa que é gaiola. Assim, ele ou ela pode colocar também parafusos especiais, tá? Percutâneos, que fazem só um furinho para a colocação desses parafusos, para conseguir dar mais estabilidade para as vértebras. Então, o que acontece após uma cirurgia espinhal minimamente invasiva? É importante conversar com o seu médico o que você pode esperar após a cirurgia. No pós-operatório, o que vai sentir um pouco de dor na incisão após o procedimento. Isso pode tomar anestésicos, analgésicos, para evitar com que essa dor fique muito intensa. O retorno às atividades habituais, como a alimentação, a caminhada, é rápido. E assim, você pode precisar no pós-operatório de alguns exames de imagem, como raio-x, tomografia, no pós-operatório. E é importante que você faça os acompanhamentos médicos, que você compareça às consultas médicas de acordo com o seu médico solicitar. Os sintomas originais podem diminuir bastante imediatamente após a cirurgia e podem desaparecer lentamente. No começo aumenta a dor, depois vai diminuindo gradativamente. O médico pode querer que você tome alguns medicamentos orientados por ele, que evite de tomar medicamentos que se compra livremente nas farmácias, para não interferir no processo de cicatrização do osso, pois isso é uma das premissas dessa cirurgia. Ele pode prescrever também vitamina D e cálcio para ajudar a recuperação dos ossos. No pós-operatório pode ter um pouco de drenagem, ou seja, um pouco de sangramento, com sangue, ou tipo uma aguinha misturada com sangue saindo da ferida. É normal, é importante avisar seu médico a respeito de vermelhidão, drenagem na incisão, se está drenando sangue, se você está apresentando febre, se está apresentando uma dor mais do que o normal, mais do que era de se esperar naquele tipo de cirurgia. E o acompanhamento pós-operatório deve ser rigoroso. Os pontos podem ser removidos após cerca de 10 a 20 dias. Enquanto ocorre a cicatrização, é importante manter sua coluna num alinhamento satisfatório. Conversar com um profissional de saúde, principalmente um fisioterapeuta, alguém que vai te acompanhar, e mesmo seguir as orientações do seu médico, como deitar, como sentar, como inclinar, como abaixar no pós-operatório, para evitar problemas e complicações no pós-operatório. Então é importante avisar também o seu nível de atividade que você vai fazer nesse pós-operatório. Muito obrigado a todos, converse com o seu médico sobre indicações desse tipo de cirurgia. Um grande abraço. Tchau, tchau.